Olá, nós chegamos à terceira e última parte do nosso livro, do nosso Direito Penal Esquematizado, parte geral. Na parte 1, nós estudamos a teoria geral do direito penal, falamos de princípios do direito penal, das questões introdutórias do direito penal, de lei penal. Depois passamos pela teoria do crime e agora, finalmente, chegamos à teoria geral da pena. Essa teoria geral da pena, e a palavra pena aqui tem que ser interpretada, tem que ser compreendida num sentido amplo, né? Teoria geral da sanção penal. Teoria geral da pena, no sentido de alcançar tanto as penas propriamente ditas, como também as medidas de segurança. Então nós vamos trazer aqui num primeiro momento a teoria geral, não só da pena, mas também da medida de segurança. Uma teoria geral da sanção penal. Bom, chegamos então ao capítulo 32 do nosso livro. Vamos começar? Vamos lá? Teoria geral da pena, né? A parte 3 do nosso livro. E vamos adiante. Primeiro lugar, sanção penal. Sanção penal é o gênero que tem como espécies as penas e as medidas de segurança. Então, sanção penal é o gênero que tem como espécies, que tem como modalidades as penas e as medidas de segurança. Vamos lá? Vamos ver um conceito de sanção penal? Vamos para a tela? Sanção penal é a resposta estatal aplicada em decorrência do exercício do ius puniendi e após o devido processo legal ao responsável pela prática de um crime ou de uma contravenção penal. Vamos pegar as palavras principais aqui, vamos pegar o que há de mais importante. Primeiro lugar, sanção penal é a resposta estatal. Anote aí o seguinte, resposta estatal porque o Estado é o titular exclusivo do direito de punir. O Estado tem o monopólio do poder punitivo. A partir do momento em que o Estado avocou para si a tarefa de regular, de disciplinar a vida em sociedade, só o Estado tem o império do poder punitivo. Então, sanção penal é a resposta estatal. Ela só pode ser aplicada pelo Estado. Vamos adiante. Aplicada em decorrência do exercício do ius puniendi, né? O Estado é o titular exclusivo do direito de punir, do ius puniendi, e após o devido processo legal. A imposição, a aplicação de qualquer sanção penal, seja de pena, seja de medida de segurança, depende do respeito ao devido processo legal, com o contraditório, com a ampla defesa, com todos os meios que lhe são inerentes. A aplicação de uma pena ou de uma medida de segurança deve respeitar o procedimento expressamente previsto em lei. Existe necessidade de respeito, de obediência ao devido processo legal. Essa é uma das notas do garantismo penal, né? O respeito às garantias, aos direitos do ser humano. Toda aplicação de pena, toda imposição de medida de segurança depende do cumprimento de regras previamente estabelecidas em lei. Continuando. Ao responsável pela prática de um crime ou de uma contravenção penal. Cuidado aí na prova. Use de forma genérica aqui. Nós poderíamos, talvez, cometer o equívoco de colocar ao autor de um crime ou de uma contravenção penal. Não, ao responsável. Essa palavra responsável é muito mais ampla, né? Vai pegar o autor, o coautor, o partícipe e também o autor imediato. Então, tá aí. Essa palavra responsável pela prática de um crime ou de uma contravenção penal. O responsável, em sentido amplo, abrangendo o autor, o coautor, o partícipe e o autor
imediato. Tudo bem, então? Está aí um conceito bem completo e não tão longo de sanção penal. É a resposta do Estado aplicada em decorrência do exercício do ius puniendi e após o devido processo legal ao responsável pela prática de um crime ou de uma contravenção penal. Já fizemos algumas observações preliminares. Se você não anotou, anote agora. A sanção penal é o gênero que tem como espécies as penas e as medidas de segurança. Tudo bem? Sanção penal é o gênero que tem como espécies as penas e as medidas de segurança.